Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Duarte, sou fonoaudióloga de Belo Horizonte e fui convidada pelo Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para falar um pouco para vocês da minha experiência da voz com o telejornalismo. Então, eu vou falar aqui algumas dicas, o que eu faço com os repórteres, apresentadores, com o pessoal que realmente trabalha levando a informação para todos vocês que assistem de casa, certo? Então, para falar sobre a voz no telejornalismo, a gente tem que conhecer esses profissionais da voz, que são que usam a voz, né, como instrumento de trabalho. Eu costumo chamá-los de atletas da voz, porque realmente usam a voz como profissão. Então são eles, os repórteres, os apresentadores, mas também tem os locutores, os narradores, certo? E também os comentaristas dos esportes, né? Vai pro campo, aí tem o narrador do futebol e tem aquela pessoa que comenta. Então todos usam a voz como instrumento de trabalho. E esses profissionais, eles vivem tanto uma pressão interna como externa, porque externa, né? Por exemplo, de fazer um vivo na rua, sofre pressão de barulho externo, de alguém que vai falar, passar atrás e falar, e pressões internas também, que são as preocupações de passar a informação bem, de que a voz vai estar boa, de que ele vai passar aquela informação com credibilidade, com firmeza, com segurança. Então tem toda uma pressão interna de ansiedade também, que eles sofrem, né? E o trabalho do fonoaudiólogo junto a esses profissionais está incluindo em vários ambientes. A gente trabalha na TV, tem uma sala nossa na TV, mas a gente também faz atendimento dentro do estúdio. Os narradores às vezes não vão para o campo, eles narram ali no estúdio mesmo, que é chamado de off-tour. Então não precisa ir até o campo, tem um arsenal de parafernálias, né, de tecnologias que garantem que eles vão transmitir aquele jogo do estúdio de uma forma que como se eles estivessem lá. Então eles se preparam ali no estúdio junto com o comentarista e narram dali mesmo. Tem as cabines de off, onde que eles gravam os roteiros das reportagens, então às vezes a gente atende junto na cabine de off. E eu costumo observá-los também, avaliá-los, principalmente os apresentadores, na cabine do suíter, que é onde acontece toda a produção do jornal, de algum outro programa. Então tudo acontece ali naquela salinha do suíter, onde é regulado o áudio, onde é regulado as imagens, onde que eles falam com os repórteres, os apresentadores através do ponto. Então eu falo que é o melhor lugar de assistir o jornal é do suíter, que a gente percebe tudo. Então, gente, qual que é o nosso trabalho com essa população de profissionais da voz, que utilizam a voz como instrumento de trabalho, né? Os atletas da voz. Vai muito além de uma técnica vocal, de um aquecimento vocal, vai muito além disso, porque a voz tem que estar ok, né? Ela tem que estar ótima para produzir aquela informação. Mas vai muito além disso, vai muito além da beleza vocal. Eu tenho que ter postura, eu tenho que ter gestos, eu tenho que ter corpo falando, né? Eu tenho que ter prosódia, entonação, ênfase,
eu tenho que ter pausas. Então, o nosso trabalho vai muito além de um aquecimento e um desaquecimento vocal. Inclui todas essas características que são os recursos não verbais. A gente tem que trabalhar tanto o verbal quanto o não verbal e também a voz, ok? Então, todos eles vão passar por um processo avaliativo, certo? Vai ser aquela avaliação perceptiva auditiva e a análise acústica da voz. Além de gravação de vídeos, áudios, eu sempre gravo o apresentador, o repórter, em toda a sessão que ele vai. Eu gravo nos programas de análise acústica e faço vídeo também, que é uma forma da gente depois reavaliar e comparar o avanço, o progresso dessas pessoas. Outra coisa que a gente faz com eles também é assistir os vídeos juntos, as reportagens. Então vai ter sempre uma reportagem que eu quero assistir com eles para poder dar o feedback ali na hora. Então eu vejo uma reportagem, ou um vivo, ou um VT, ou mesmo o apresentador dando início, fazendo a escalada. Então eu sempre assisto com eles para dar o feedback ali naquele momento do que está acontecendo, se houve aumento de volume de voz, ou se a voz não estava ok, ou se usou muitas pausas preenchidas, que são os nés, os zés, pois, viu, então. Então, todas essas muletas, né, que eles usam para complementar aquela pausa ali e o que não deveria. Então, a gente faz também orientações quanto aos abusos vocais. Tem muita gente que acumula função, então usa o telefone muito na redação, aí vai para a reportagem, faz um vivo, então acumula e aí esquece de que está usando a voz e acaba fazendo um abuso, certo? Aí tem o ruído competitivo, que eu vou aumentar meu volume de voz para poder levar aquela informação, e eu sempre falo com eles que não precisa. Por quê? Eu estou com o microfone ali, então eu vou falar para o microfone. O ruído externo vai ser filtrado pelo pessoal de áudio, né? E o que vai sobressair vai ser a minha voz. Então eu não preciso aumentar o volume de voz porque o meu microfone está captando dali, ó, pertinho. Mas eu sei que é difícil. É um treino, é um vício que eles têm que tirar quando vai para a rua e aumenta o volume de voz. Acaba que é um vício, né, que a gente tem que eliminar. Outra coisa é a técnica incorreta. Então, aquela pessoa que faz o exercício, faz um aquecimento que é errado, vai levar a um abuso vocal também. Então, a gente tem que ter esses cuidados também com eles, orientando sempre, orientando quanto à higiene vocal, cuidados na alimentação, hidratação, que é super importante, exercícios físicos. Então, é um apanhado geral, assim, da saúde geral junto com a saúde vocal. É ser verdadeiro naquilo que estiver falando, né? Ser verdadeiro e não apenas parecer. Eu tenho que ter a capacidade de contar aquela história para o telespectador da melhor maneira possível e fazendo chegar até o ouvinte, ao telespectador, da melhor maneira possível. Por que isso, né, gente? Porque o jornalismo, hoje em dia, se faz com conteúdo, mas também com emoção. Se eu não coloco emoção, expressão na minha face, expressão corporal, vai ficar uma coisa muito padronizada, muito rígida, engessada. Então, eu tenho que ter o conteúdo muito bem definido, claro e sério, né, confiante, mas eu tenho que levar junto com o conteúdo uma emoção para que chegue bem, para que chegue aos ouvintes de uma melhor maneira possível.
Então, gente, para fazer um fechamento, eu acho que eu já falei, foi bem sucinta, assim, porque é um mar de informações. Mas eu acho que eu dei uma pincelada no que é a comunicação do telejornalismo e vou deixar aqui algumas dicas para ter uma boa comunicação no geral. Então, primeira dica é articular muito bem os sons da língua portuguesa. Porque se eu não articulo, a pessoa que está atrás ali da telinha não vai compreender. Então, eu tenho que ativar bastante essa musculatura de face, de oral, né? Língua, lábios, bochecha. Então, eu tenho que articular bem. E como que eu treino essa articulação? Uma dica é falar com trava-línguas, treinar trava-línguas, né? Você pega um trava-língua lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, treinar com um empecilho na boca, uma caneta ou uma rolha pequena, né? Outra dica importante é fazer pausas respiratórias durante a fala. Pausas estratégicas, porque é na pausa que a pessoa vai prestar atenção. Então, faça pausas estratégicas em lugares corretos durante o discurso, durante a narração. E não usar muletas como pausas. As muletas que eu falo são as pausas que preenchem, né? Os nés, os então, os és, os viu. Então, evitar todas essas muletas, essas pausas preenchidas. Outra dica importante é pronunciar as palavras todas corretamente. Os plurais, os gerúndios, toda a pronunciação de todas as palavras é importante. Ter domínio do assunto é outra dica muito importante. Porque eu tenho que dominar aquilo ali que eu estou falando. Porque se eu não domino, eu vou atropelar palavras, eu vou colocar pausas preenchidas, eu vou me perder ali na informação e não vou passar com segurança aquela informação. Então, o conteúdo ali tem que estar muito seguro. Então, ter domínio do conteúdo é muito importante. Outra coisa é usar os gestos que complementem a minha fala. Eu não posso ficar com o gesto solto, sem complementar o que eu estou falando, porque senão a pessoa vai prestar mais informação no meu gesto do que no que eu estou falando. Outra dica importante é o vestuário. Também, gente, é muito importante. A pessoa que vai passar a informação, ela não pode ser mais, o visual dela não pode ser mais importante do que ela vai falar. Então, ela tem que usar roupas mais, não é que são mais simples, mas mais neutras, não usar muito acessório, brinco grande, colar grande, né, anel muito grande. Então, eu tenho que ter um padrão de roupa mais neutro, que não vai fazer não vai aparecer tanto, vai aparecer mais do que a minha informação. Outra coisa é ser assertivo no que eu vou falar, sempre, né? Ter a certeza ali do que eu vou falar e passar aquilo ali com muita credibilidade. Fazer aquecimento vocal também é de suma importância. Treinar e aquecer, treinar não só vocalmente, mas todos esses padrões que eu falei, do não verbal, da prosódia, da entonação, da ênfase, isso tem que ser muito bem treinado para ter aquela narração espontânea e natural, certo? E outra coisa, gente, é fazer bom uso das estratégias de comunicação, do verbal quanto não verbal. Então, muito obrigada por me ouvir, espero que tenha ajudado bastante.